Olá, meus queridos e minhas queridas! Sejam muito bem-vindos. Eu sou Vitor Zanolato, roteirista de quadrinhos e arte educador, e esse aqui é o EducaHQcast. Isso mesmo, um podcast que fala de educação, quadrinhos e é um trava-língua, 3 coisas que eu adoro. E bem, galera, como vocês devem saber, né, esse podcast aqui é um podcast que eu trago educadores, arte educadores, professores, enfim, né, pessoas que trabalham com educação e quadrinhos pra gente bater um bate-papo, saber um pouquinho como é que foi, né, a sua trajetória dentro dos quadrinhos e da educação. E isso é um espaço de trocas, né, onde os educadores vêm, apresentam um pouco, eu também apresento um pouco do meu, e enfim, vocês que estão escutando também acabam participando e pensando também em novas propostas para usarmos em quadrinhos e educação. E hoje não é diferente, trouxe mais um professor aqui, um amigo querido, o Caio Ferraro. Seja muito bem-vindo, Caio. Olá, Vitor. Olá, pessoal. Prazer estar aqui hoje. Caio, eu vou pedir o seguinte para você se apresentar, falar um pouquinho, né, onde você mora, qual que é a sua área de atuação, né, além dos quadrinhos, coisas que você gosta. Fica à vontade, esse aqui é o seu espaço. Bom, meu nome é Caio Cândido Ferraro, eu sou originário da freguesia do Ó, em São Paulo. Hoje moro em Atibaia, mas sou professor aqui na Zona Norte, em São Paulo, na rede municipal. E estou em Taipas, né, no extremo noroeste. Eu sou um colecionador de quadrinhos desde criança e na faculdade comecei a trabalhar, pesquisar e depois dar aulas com história em quadrinhos, né? Com o grupo História em Quadrinhos, que hoje a gente ainda voltou a se reunir 10 anos depois. Mas basicamente é isso, né? Eu tive algumas... Ainda tentei me aventurar um pouquinho nas pesquisas, fiz um TCC sobre quadrinhos na faculdade. Tentei participar um pouco do Observatório de Quadrinhos na ECA, mas eu fui vendo que pesquisar quadrinho a fundo mesmo não era muito minha praia. Ainda organizei 2 eventos na Faculdade de Educação, né? O Quadrinhos Negros Brasileiros e o Quadrinhos Negros Brasileiros Feminino, em 2018. Foram 2 eventos muito bons, mas não é tanto minha praia. O meu negócio mesmo é escola. Eu sou mestre em educação, né? Recém-graduado, e hoje eu sou doutorando em educação. Pai do João, dono do Exu, do Argos, do Bigo, da Didi, da Nena e do Gog, porque o que mais tem em casa é cachorro. Eu sou isso aí, sem tirar nem pôr. Aí, no caso, qual que foi a sua... hoje você é mestre em educação e também doutorando, né? Mas a sua primeira graduação foi em quê? Em História. Sou graduado em História na ilustre Unesp Franca. Aí sim. E eu fiz um maravilhoso, isso foi irônico, TCC, para utilizar os quadrinhos como fonte, pensando as transições do Capitão América durante sua história, né? Como isso se vinculava com a história dos Estados Unidos. Pô, cara, que bacana. Ó, e é o terceiro historiador que a gente recebe aqui, né? A história acabou sendo a minha primeira formação, né? Mas a Ju, o Alan já vieram e agora você é o terceiro historiador. Então quer dizer que a área de história ou acaba despertando nas pessoas nessa questão da história em quadrinhos, ou a galera de história em quadrinhos costuma buscar muito a área de história, né? E eu acho isso uma coisa bem interessante, né? Pra gente observar aqui. E, meu querido, queria te fazer a primeira perguntinha, né, que normalmente eu faço para todo mundo que vem aqui, para perguntar se você, enquanto aluno, você já gostava, né, de ler quadrinhos e tal, mas se você se lembra de alguma proposta de um professor seu, seja no ensino fundamental, no ensino médio, ou mesmo na faculdade, se você lembra de ter, em algum momento, enquanto aluno, alguma prática envolvendo a história em quadrinho. Eu faço essa pergunta até para a gente traçar esse paralelo, né, da nossa geração de educadores e professores para a gente ir vendo como é que está sendo esse desenvolvimento e, enfim, a fala é sua. Cara, eu já lia muito quadrinho na escola, né? Só que eu nunca tive nenhuma. Eu estudei a vida inteira numa escola católica centenária, e eu levava os quadrinhos, ficava lendo na sala de aula, né? Então, para disfarçar,
eu enfiava o quadrinho nos clássicos da literatura, que eu também lia, né? Se algum professor me pegasse lendo Don Quixote, ele não teria a mesma reação se ele me pegasse lendo o X-Men na aula de física. Então, eu não tive nada assim de atividade na escola, a não ser o básico do básico, né? Aquela coisa que a Natália, sua última convidada, tanto critica, né? Pegar a tirinha da Mafalda e ficar vendo português, ou a tirinha do Calvin, que era aquelas coisas que aconteciam nas provas do Enem, né? Então, a gente só tinha esse tipo de contato, aquela tirinha no livro de português, ou no máximo no livro de história, que tinha uma tirinha do H, falando de qualquer problema anacrônico da tirinha, né? Mas era isso. Já na faculdade, eu tive o contato de ter abertura, de começar o grupo, né? O História e Quadrinhos. Alguns amigos, né? O Gilcemar e o Roberto, eles estavam mais em contato com a professora de História dos Estados Unidos, História da América, e em conversas com ela, eles abriram esse canal, né, da possibilidade de pensar um grupo, de pesquisar História e Quadrinhos e tal. E nós criamos o História e Quadrinhos. Aí chegou as séries também, e depois nós fomos ampliando. E com esse grupo nós fomos de pesquisadores do tema, né? Tivemos a possibilidade de fazer uma apresentação em sala de aula, pensando as perspectivas, as diferentes abordagens do Brasil, em alguns quadrinhos, né? E aí nós fomos para a sala de aula, e foi muito bom, né? Foi um trabalho foi praticamente o nosso início na educação, assim como professores em sala de aula, foi com História em Quadrinhos, então nossas primeiras experiências. Nossa, meu, que bacana. Esses foram os meus primeiros espaços. Aham. E essa sua primeira inserção, né, como educador, usando o quadrinho, foi dentro da faculdade mesmo, né, enquanto você estudava? Porque é muito parecida com a minha experiência, né, que eu fiz PIBID na minha faculdade, e foi um professor no PIBID que falou, olha, galera, eu tô pensando eu gosto de usar quadrinhos, etc. Então foi através do PIBID, né, que eu tive esse primeiro contato com quadrinhos e educação. Daí fala um pouquinho como é que foi essa primeira experiência, né, dentro da educação, utilizando quadrinhos, como é que foi, qual que era a idade, né, do público, se era Fundo 2, ensino médio, e como é que foram os resultados, né, que você observou? Cara, falando no geral mesmo, pensando assim, nós éramos um coletivo, né, e nós dávamos aula em grupo, isso era muito bom. Então, o primeiro movimento foi convencer as escolas da região a aceitarem, né, a prática. Então, chegar com um projeto lá, graduando, e convencer a escola a liberar, né, que a gente, moleque, fosse dar aula, também foi meio complicado. Mas uma vez lá dentro, a gente vai passando por um pouco dos nossos romantismos, né, e vai tendo que se adaptar. Mas falando do quadrinho propriamente dito, nós fizemos muita coisa muito importante assim para nossa formação mesmo, do que funciona, o que não funciona. Então, você ter a oportunidade de dar aula em 3 escolas diferentes com o mesmo material, isso te dava muito o que pensar, né? As avaliações, às vezes uma aula funcionava muito bem num lugar, na outra o negócio não engatava, né? O tema não batia, dava aquelas diferenças, mas principalmente as diferentes perspectivas que vinham por conta do quadrinho e por eles estarem tendo contato com um negócio que eles nunca tinham tido, os alunos. A gente tinha aluno de Fundo 2, eu lembro que nós começamos com o 7º ano, nós tínhamos 9º ano, e depois nós conseguimos pegar uma turma de médio. E nós levávamos praticamente os mesmos materiais, a gente produzia a aula, né, preparava as aulas e levava os materiais. Então, as dificuldades, né, se vai ser projetor, se vai tirar cópia, a gente trabalhava muito com cópia na época, porque era o que a universidade também disponibilizava para a gente, sem que a gente tivesse que tirar do bolso, né? Então, nós tínhamos uma cota de cópias. Então, a gente selecionava
a gente trabalhava a ideia da metodologia das 3 fases da utilização de quadrinhos, que era apresentar o quadrinho, fazer uma educação, uma alfabetização da linguagem dos quadrinhos, né, do que estava disposto, tudo mais, e depois, propriamente, a utilização dele mesmo. Então, a gente trabalhava dessa forma nas escolas, nessas 3 etapas. E aí a gente começava a trabalhar muito em cima de temas históricos, e vamos pegar vários quadrinhos distintos, né? E como isso reverbera até hoje na nossa prática, porque pensar assim, nós fomos trabalhar Gwen Pés Descalços e para trabalhar a Segunda Guerra Mundial. E hoje, nós conversando, né, já 13 anos depois que a gente começou essa empreitada, o coletivo conversando e tudo mais, como é que a gente estava trabalhando, como a gente ainda utiliza, mas não é aquele caderno encardido do professor que está utilizando no mesmo caderno há 12, 13 anos. É um negócio que a gente vai repensando e cada vez que a gente vai colocando novos elementos, vai misturando. Então eu, hoje em dia, a última vez, né, porque com pandemia já faz tanto tempo que eu nem lembro mais, mas a última vez que eu fui trabalhar a Segunda Guerra, eu levei em Pés Descalços, levei o anime, né, trouxe mouse, só que aí eu fui trabalhar outras passagens de mouse para fazer a relação e levei o livro, não vou lembrar o nome do autor aqui, vocês me perdoam, mas é o da Primeira Guerra Mundial, Jesus amado, Nada de Novo no Front. E aí eu fui pegar essas obras para pensar a Segunda Guerra com eles, o aspecto humano do negócio, né? Como a guerra desumaniza a gente, quem que mais se ferra mesmo no rolê, que é a população mais simples, são os civis, né? Como o sofrimento dos 2 lados da guerra, ou dos 3 nesse caso, ele se assemelha, como essa parte de desumanizar as pessoas é o aspecto mais forte da guerra, independente de quem, em que tempo, como isso é importante. E a gente vai vendo o quanto a gente foi pegando os quadrinhos e foi indo cada um para um lado. É muito bom ter esse feedback depois de uma década. Uhum. E é muito interessante porque vocês têm um grupo, né? E eu acho que esse tipo de contato é muito importante até para rolar algumas trocas, né? Porque vocês já tiveram no começo da experiência, né? Uma variedade de escolas, isso acaba sendo muito, muito positivo na questão de se aplicar, observar e transformar, né? E buscar novas formas de levar os quadrinhos. Então esse grupo que vocês têm realmente é uma coisa muito importante, né? Uma comunidade. E é bacana de ter mais professores que você conhece, né? E que você pode trocar para poder rolar isso, né? Porque por mais que tenha um fomento legal hoje de quadrinhos e educação, eu acho que alguns professores podem se sentir um pouco isolados, né? Principalmente dentro da sua área, como enfim, né, como eu até trouxe essa questão curiosa que eu vejo entre os professores de história, e não são os únicos que eu conheço, né, a galera que eu trouxe aqui, tem mais gente que trabalhou com história e quadrinhos, que eu ainda vou trazer. Isso é muito legal, né, de ter esse grupo, e que se formem outros grupos, né, com falas que a gente está tendo aqui, né, com o material que eu produzo, que você produz, e enfim, muito, muito bacana mesmo. E dessa década você conseguiu observar coisas bem interessantes assim na metodologia, né, de como você tem levado, alguma coisa legal para você pontuar de aprendizado? Tem várias, né? Por exemplo, eu fui tentando. Tem escola que eu trabalhei mais, tem escola que eu trabalhei menos com quadrinhos, porque, como eu disse no começo, tem coisa que não gruda, né? Tem lugar que você vai trabalhar um material, o mesmo material que você deu uma aula lá, de um Nobel, de um Oscar, sei lá, de um Eisner, já pensamos aqui. Você chega na outra escola super empolgado, né? Quando você está trabalhando em várias escolas, com o mesmo material, e, putz, velho, não valia uma coxinha na cantina, o negócio não vinga. Mas nesses 10 anos, pelo menos, assim, a gente teve a oportunidade de trabalhar de todas as maneiras que a gente já imaginou, né? Não todas que a gente gostaria, mas a lei, né? O projetor,
de adquirir quadrinhos para ler do começo ao fim com a molecada, em quantidade que pudesse levar em várias salas. A gente acompanhou também o desenvolvimento da chegada, né, através do BNDE, nas escolas, uma quantidade, volume muito maior de quadrinhos, principalmente dos quadrinhos nacionais. Nós passamos, então, de visita nos estúdios do Maurício de Souza. Teve muita coisa que a gente já fez, assim, que seria digna de nota. Mas o que eu acho mais interessante mesmo é pensar como o que encaixa numa escola não vira na outra. Às vezes numa mesma turma, né? Às vezes é só uma mudança de aula. E acho que os quadrinhos ajudam muito nesse sentido, porque a gente tem, até por ter pouca gente utilizando, a gente tem uma variedade muito grande à nossa disposição. É um negócio de você continuar pesquisando, continuar pensando. Então, chega um momento que você tá sempre lendo um quadrinho e você já separa, né, o material, já marca uma página, fala assim, não, isso aqui eu tenho que levar para os moleques. Isso aqui com certeza vai virar uma aula. Às vezes é uma página, às vezes é o quadrinho inteiro, às vezes é só uma ideia que te puxa, né? Uhum. Um quadrinho que eu penso assim, uma página, que eu levei só uma página, nem levei o quadrinho em si. Né? Desculpa, Natália Sierpinski, ela seria uma crítica dessa ideia. Mas agora sempre que eu faço um negócio desse, eu lembro da Natália criticando. Eu faço, ai meu Deus, tô fazendo errado. Mas eu peguei acho que é a página de abertura do Y, o Último Homem, Uhum. que ele traz um panorama do que é a nossa sociedade, né? Tipo, sei lá, 75% dos líderes de empresas são homens, tantos milhões de pilotos são homens, tal porcentagem de mulher, né? Ele vai fazendo esses comparativos assim, para demonstrar o quanto os homens ocupam as condições privilegiadas na sociedade, né? E eu trabalhei só com essa página, fui levar para ele só essa página. E deu aula, e o negócio virou, né? Vingou. Então, são inúmeras oportunidades que os quadrinhos nos trazem, assim, essas possibilidades. Já trabalhei de forma assim, mais tímida, porque eu não sou artista como Vossa Senhoria, mas de fazer fanzine mesmo, né? Construir uns zines com as molecadas. Então, você chega num espaço onde tem muito desenhista e tal, dá uma animada. Eu transitei muito, né? Eu já trabalhei em 14 escolas, todas públicas. Então, eu tive a oportunidade de ver o negócio funcionando num lugar, não funcionando no outro. Então, escola que eu trabalhei 3 anos como professor de sala de informática educativa. Então, lá era um lugar que eu tinha um espaço tremendo para trabalhar com história em quadrinhos. Porque dentro da sala eu tinha um projetor já instalado, né? Não era um negócio que eu tinha que ficar pedindo, instalando, ligando, desligando. Não funciona, apaga a luz. Ali, eu tinha o som, tinha o projetor, tinha um telão maior. Então, isso me dava muito mais espaço. Por exemplo, fazer sessão de cinema do Pantera Negra para 50 crianças ali. Então, você pegava, juntava as turmas, ia trabalhar cada personagem, como que isso desenvolvia, qual era a diferença do filme com o quadrinho. É muito, muito bom ter essa variedade já de caminhada. Com certeza. E essa questão de se levar um recorte, eu acredito que é através do seu tipo de objetivo, né? Como, por exemplo, eu já tive até uma conversa aqui com o Alan, né? Que ele falou, olha, levei o mouse para a escola, mas eu não levei o quadrinho inteiro do mouse, né? Porque era um público um pouco menor. Ele fala, talvez... porque é isso, né? O professor educador trabalha através do que... né, do que estiver passando e para quem estiver passando também, né? Então, por exemplo, levar um mouse para um 6º ano inteiro não é uma coisa que eu faria, assim, né? Porque eu acho um quadrinho um pouco pesado, mas dá para se levar recortes, né? E, enfim, ao mesmo tempo que levar um quadrinho inteiro, você vai ter uma construção da narrativa, vai pensar até às vezes de uma forma mais da criação, né, de uma história, tal. Você falou que teve uma experiência de fanzine, achei bem bacana, né?
E no caso, você leva os quadrinhos, né? Discute, levou gamepad descalços, mouse, etc. Mas você já teve alguma experiência de se utilizar da própria linguagem, né? Tipo, ó, vamos agora criar o nosso próprio quadrinho, fazer uma pesquisa ou algo voltado para esse sentido? Não, eu fiz dessa direção, eu fiz em parceria com uma professora de artes, amiga minha. Então nós fomos trabalhar, e é de português, né? Que daí a gente aproveitou, foi trabalhar onomatopeia, esse tipo de linguagem. A professora de artes foi discutir a fresta, né? Daí ela puxava pro cinema também. Então os hiatos entre os quadros, entre a virada de página, e ela começou a discutir essa linguagem, pensando essa relação do cinema, dos quadrinhos, como as linguagens se comunicavam também. E fomos trabalhar em cima desse tipo de aspecto. Confesso que não é tanto minha praia, assim, mas vê-las fazendo, né, dá uma vontadinha também de fazer. Sim, sim. E é bem interessante porque é importante mesmo para aqueles que querem fazer o quadrinho dentro de sala de aula ter esse tipo como pode dizer, ter esse tipo de introdução também, né? Porque para se fazer quadrinho tem que ter lido quadrinho, né? Não simplesmente chegar, ó, galera, vamos fazer um quadrinho, é isso aí, é um pouco complicado, né? E você faz um trabalho bem importante que é de pegar, né, e fazer um estudo através do próprio conteúdo do quadrinho, da própria linguagem do quadrinho, que eu tenho certeza que se em algum momento da vida eles quiserem aprender a fazer quadrinho, isso vai ser um grande facilitador, né? Pois já vai ter um contato anterior com a própria linguagem, isso é bem legal. Não é um negócio que eles nunca ouviram falar, até para dar uma animada. Às vezes a pessoa nem sabe que ela gosta de fazer quadrinhos, mas aquela primeira experiência pode dar uma chance. Eu, nesse aspecto, eu tentei formar gibitecas, né? Em alguns lugares deram certo, em outras escolas não virou muito. Mas eu comecei com uma doação muito grande de quadrinhos de Turma da Mônica, eu consegui 1.500, né? Então, na escola que eu estava, eu levei metade. Aí, no ano seguinte, eu fui para outra escola, eu levei a outra metade. E nesses lugares ficou. Ficaram lá as bibliotecas. E alguns amigos foram se desfazendo, ia conseguindo alguma coisa nesse sentido. Então, as pessoas já sabiam que eu estava procurando. Então, elas já me davam ideia. Ó, eu tenho uma caixa aqui. Às vezes é uma caixa de sapato, às vezes é uma caixa maior, mas você vai juntando, né? E vai levando para a escola. Então, tem lugares em que eu fui tentando, persistindo. Teve uma escola que eu montei um cantinho da leitura lá, né, produzi a parede e tal dentro da sala de aula, que era sala ambiente. Mas eu passei o ano inteiro nessa luta e não virou, né? A molecada era muito destrutiva, eu não tive tempo de construir mesmo um negócio que fosse mais fixo. Então, acabou que os quadrinhos que sobreviveram, que não foram completamente destruídos, foram parar no armário. E aí os moleques que era muito fissurado mesmo, eles ficavam revezando esses quadrinhos. Mas a gente vai tentando, a gente continua, a gente só não pode parar, só não vale desistir. Exato, exato. Até porque ter espaços de gibiteca dentro da escola é muito importante, né? Principalmente para os professores que querem se apropriar, porque uma das dificuldades, né, que você até comentou um pouco sobre, é essa questão de ter um material, né? Porque para discutir o quadrinho, eles vão precisar ter acesso ao quadrinho, né? E essa materialidade da coisa acaba sendo uma coisa que dá um pouco de dificuldade, né? E nesse sentido, você já teve alguma... Opa, pode falar, pode falar. Não, é que eu pensei aqui agora, você estava falando das dificuldades, do professor ter acesso, desculpa, eu te atravessei, mas é que eu falei do PNBE, por exemplo, né? Nós tivemos aquela leva chegando com várias
até o episódio máximo das adaptações literárias, quando chega o Guarani em quadrinhos, acho que 2 edições diferentes no mesmo ano, na mesma listagem do PNBR. Como essa enxurrada chegava na sala de leitura aqui da prefeitura, por exemplo. E aí a gente ia vendo, a gente que fica com esse olhar também viciado, né, buscando já as coisas, se chegava na escola nova, cadê os quadrinhos? Ou estava tudo misturado, tudo espalhado, ou você tinha uma prateleira rasa ali, bem no pé de alguma estante, ou era o carrinho das crianças, né? Então era tido como uma leitura somente infantil, nem para os adolescentes e tal. E em base, os professores não trabalhavam com os quadrinhos, né? A maioria desses lugares não trabalhava. E os quadrinhos eram praticamente como é que eu vou dizer, um prêmio. Tipo, se vocês se comportarem no final da aula, eu deixo vocês lerem quadrinhos. Então, Sim. não é visto como um instrumento pedagógico, como pensar, então, essa listagem do PNBE com essas adaptações literárias, tido essa ideia isso aqui pode levar ele a ler o original. Não, o quadrinho é o quadrinho. Não é uma escada para te levar para uma arte maior. Uma arte com começo, meio e fim, né? Ele por ele mesmo. Não me venha com essa construção torta de que ele só serve para se atingir um grau maior de sabedoria. É isso. Como se fosse uma escada, né? Você vai passar por esses degraus aqui no começo, que é o do quadrinho, que é a coisa mais infantil, para assim você chegar na literatura. E realmente isso acaba sendo uma coisa que dificulta, né? Mas ao mesmo tempo eu acho que pelo fato de se ter esse tipo de material também acaba abrindo, né, algumas aberturas até para os professores terem um acesso e às vezes até através disso construir uma visão diferente, né? Porque igual você falou, quadrinho ainda tá nessa coisa infantil, né? Fica. Porque tipo, você começa a ler quadrinho quando criança, aí você cresce, vira adulto, lê livro, né? E por ser uma adaptação literária, talvez pelo menos para fazer essa desconstrução, mesmo que seja com os alunos dentro da escola, possa ser uma ajuda, né? Sim. Eu tive certa vez uma discussão quando eu cursava pedagogia lá na USP, e que uma professora se eu não me engano, introdução à alfabetização. Então, ela estava discutindo, ela estava justamente falando que os quadrinhos, né, pensando nessa ideia de subliteratura, e eu com aquilo me incomodando, né, peguei e falei, não, professor, não é assim bagunçado, né? O caminho não é esse, você não está entendendo muito bem. Aí um outro colega, para me ajudar, falou assim, é verdade, tem até quadrinho bom na escola, tem uma adaptação do Tristão e Isolda que é excelente. Aí eu pergunto assim, amigo, primeiro que não, segundo é ruim, terceiro nem chega a ser uma história em quadrinhos, porque é texto e imagem, não tem balão, não tem movimento, não tem sequência. E eu lembro que, né, foi uma discussão assim vazia no final das contas, porque não tinha ninguém me ouvindo, mas eu fiquei ali falando pro vento. Mas é comum, né, essa perspectiva. A gente fala, que a gente começa a viver dentro da bolha, né, com contato com um monte de gente, pesquisador de quadrinhos, colecionador, artista, dentro das redes sociais, daí parece que todo mundo já sabe o que é quadrinho, para que serve, como é que funciona, mas não é assim. Não é mesmo. Eu vi isso na prática quando. Com formação para professor mesmo, né? Aí que você consegue entrar, né, nessas questões. Formando, né? Conversando, trocando, enfim. E essa visão da subliteratura, né? Que é uma visão meio maluca até. Porque, fotografia então é subcinema, não é fotografia. Não faz sentido. E é um caminho longo ainda, né? Eu consigo sim ver um progresso, né? Tava até conversando isso com o Fábio Paiva, e de termos uma comunidade que talvez não seja maior, mas que está mais alinhada, né? Porque a gente está trocando aqui, eu e você, o Fábio e outra galera também, então
acho que tende a crescer isso, né? Mas trabalho de formiguinha ainda em muitos espaços, né? Porque acaba tendo umas caras tortas, mas acho que dependendo dos espaços pode ter ali um ou dois professores que você vai conseguir acessar, né? E transformar e talvez eles também comecem a usar e nisso a gente faz transformações e enfim, né? Vamos mudar aí esse quadro que realmente é um pouco desanimador, né? De se ver dentro da faculdade tendo que ter um debate desse, que é importante. Eu te parabenizo nisso, né? Eu acho importante a gente levantar um debate, por mais que fique esse sentimento de não mudança, né? Acho que em um próximo momento, talvez, quando um desses professores ou alunos que estiverem ouvir quadrinhos, ele pode ser mais aberto, que pode se lembrar dessa sua pontuação, né? Falar, ó, não é assim e tal, então... Não sei, eu tenho um olhar às vezes um pouco otimista demais sobre o mundo, Não, né? mas de Sobre as qualquer coisas. forma, pode até não pensar que não é assim, mas pelo menos ele vai lembrar daquela conversa. É a mesma relação quando a gente fala né, que tem que discutir o racismo, a gente tem que pontuar as questões de gênero, porque na pior das hipóteses, o cara pelo menos vai lembrar desse papo, dessa conversa, ou desse bate-boca, dependendo do nível que foi a coisa. Ele vai falar as coisas e vai, no fundo da mente dele lá, ele vai lembrar de alguém olhando ele falando alguma coisa contrária. Não pode parecer que tá tudo bem, né? Vai falar, o Caio, aquele barraqueiro lá arrumando. Não, Por exemplo, eu sou um brincadeira. cara que, dentro da escola, eu milito mesmo pela efetivação, né, da 10639, na lei 10639, pela, Uhum. pela educação da história e cultura africana e afro-brasileira. E eu já fui chamado assim algumas vezes, né? Puta, lá vem esse cara aí, o chato da 10639, lá vem de novo falar disso. Sabe? Eu tô falando, mas vocês não me escutam, eu vou continuar falando, vocês não mudaram nada, cara. Vocês vão continuar me Exatamente. ouvindo. Exatamente, tem que ser resistência, né? Não tem Sim. outro caminho. E, bem, estamos aqui partindo para os primeiros 30 minutos do podcast. E gostaria de perguntar se você se lembra de alguma outra ação voltada a quadrinho e educação que foi tipo bem marcante assim que você fala, nossa, esse momento tocou assim. Teria alguma experiência para trocar? Cara, eu vou falar de dois, assim, né? De formas distintas, momentos distintos. O primeiro envolve o nosso coletivo, né? O História e Quadrinhos. Nós fizemos uma aula que preparou assim, com muito tempo. Foi a aula que a gente foi aplicar com mais gente. Nós fomos em 8 para dar aula. Pra você ter uma ideia. Um negócio maluco, impensável, né? E a gente foi, na época, do conflito, né? Conflito Israel-Palestina. Hoje a gente fala do genocídio da população palestina. Mas na época a gente levou em forma de debate. E como é que a gente construiu esse debate? A gente separava a sala na metade e 4 professores de um lado, 4 professores do outro, e construindo com eles o argumento pela defesa da terra. Então, metade estava com quadrinhos lá trabalhando a questão palestina, pensando os argumentos palestinos, né, pelo seu direito à terra, e a outra metade com os alunos trabalhando como os israelenses é que têm direito, os judeus são os donos daquela terra, são eles que têm que ficar naquele espaço. Uhum. E, cara, esse bagulho rendeu demais, assim. Foi um negócio que acho que nem a gente esperava, apesar de não ter se preparado muito, porque a gente tinha medo, na real, né? Tinha medo dos efeitos. Mas era um negócio do tipo, depois de 2 aulas lá junto com a molecada, um negócio fervoroso. Aí você fala assim, então, pessoal, né? Beleza, acabou, muito bom, foi incrível e tal. Só que, tipo, a molecada saia da sala, você acha que eles desligavam? Não desligavam nada, estavam lá, tipo, já batendo boca mesmo. Você não faz ideia do que você está falando. Os palestinos estão nessa terra há mais de 2.000 anos. Mas a gente estava aqui antes, que não sei o que. Eles vão brigando assim no corredor, batendo boca. Pessoal, peraí, não é assim. Não é assim o cacete, que não sei o que. Tipo, o negócio não desligava. E como pegou, assim, a gente
aplicou essa aula nas 3 escolas, e cada uma foi de um jeito diferente, mas foi um negócio muito marcante para a gente, né? Eu acho que poucas vezes na vida eu tive a mesma percepção assim de uma aula que mexeu tanto com a molecada que eu consegui ir muito além das expectativas, como a gente conseguiu naquele instante, né? Essa construção de um debate. A gente sabe como é difícil tirar a molecada da inércia, eu não querer, tipo, dane-se, os caras estão lá do outro lado do planeta, não quero nem saber disso aí. No máximo, você chega aqui nas periferias de São Paulo, a gente escuta muito mais, né? É mais fácil falar, porque muito funk fala da faixa de Gaza, que é bomba, sim, e pá, e aqui é tipo a faixa de Gaza, comparando as violências que acontecem no morro com o que acontece na faixa de Gaza e tudo mais. Mas, em geral, é muito difícil você tirar eles dessa inércia e trazê-los assim com uma potência de que eles realmente querem falar sobre, querem reverberar. E para a gente isso foi muito marcante, né? A outra experiência assim muito, muito forte que eu tive, e foi para aprender um tanto, né? Eu levei para a sala de aula, eu levei um trecho do Ensaio sobre a Cegueira, do Saramago, o trecho do estupro do livro, e do estupro coletivo, tal, o pessoal, as mulheres vão trocar o sexo por comida, tal. E eu levei também o quadrinho Petichast, do Zé Márcio Nicolosi, quadrinista aí da Maurício de Souza, a produção dele independente. E ele traz muito forte essa coisa do estupro infantil, né, por parte do pai. É um começo do segundo álbum, uma criança estuprada pelo pai. E eu fiz essa ligação, né, dos dois temas para puxar o debate. Eu fui fazer uma formação, era quinta, inclusive, em 2012, na escola que eu trabalhava, só que era uma formação do território, então participavam professores, merendeiras, pessoal da limpeza, oferecia-se uma de atividades dentro da escola naquele dia, e as pessoas, a comunidade ia escolhendo em qual sala eles gostariam de estar. E eu fui fazer uma formação com a utilização de quadrinhos para a aula, para o ensino, e levei esse material. E por que foi muito marcante? Porque, cara, eu não estava esperando, né? Eu fiz essa atividade primeiro aqui, levei para o meu 3º ano de médio turno, e nos 2 lugares, assim, falei, acho que eu não estou pronto, né, para isso, para trabalhar o tema dessa forma, porque eu não tenho domínio depois sobre o que acontece. O que aconteceu? Eu estou fazendo a aula, falando, estou lendo os trechos que eu separei, né, distribuindo as cópias do quadrinho, e uma senhora, depois mais uma, levantam chorando copiosamente, deixam a sala, e uma terceira fala assim, professor, você desculpa, mas é que elas têm uma história de vida, né, que esses trechos que você está lendo tocam muito forte. E, bom, elas saíram, não voltaram, e eu não soube lidar com aquilo. Não sabia nem se eu continuava, se eu estava. Eu não sei, por exemplo, perguntar para ela se foi o trecho do livro ou se foi o quadrinho que puxou mais. Não sei nem se eu tinha direito de fazê-lo. É uma dor que a gente, como homem, não consegue nem ter dimensão. E no médio foi a mesma coisa. Foi outra tentativa. Eu falei assim, bom, aqui pelo menos eu não vou ter... Eu tenho outro contato, conheço os alunos, mas ainda assim os efeitos também foram aterradores. Uma aluna levantou também no mesmo sistema, assim, já chorando loucamente, como aquilo já tocava nela. Com essa pelo menos eu tive a oportunidade de conversar e tal, saber o histórico, saber onde é que tocava. Ela ainda me deu força, falou, não, professor, tem que, porque as pessoas têm que saber também, mas é difícil para mim. E apesar do toque que ela deu, da forma como ela falou, eu não tive coragem, porque eu não
não sei o que fazer depois, né? Então eu não posso levar essa dor sem saber como é que eu vou trabalhar. Essas experiências foram muito importantes para mim, assim, cada um de um jeito diferente. Sim, sim. É realmente, né? É um assunto muito delicado que a gente vai aprendendo, né? Com o decorrer das práticas e tal, e de como levar. E agora aí é tá construindo para pensar, porque realmente são questões importantes a se discutir também, né? Principalmente em um ambiente educativo, por questão de que, se for esperar para acontecer em casa, né? Muitas dessas violências acontecem em casa também, né? Então, Sim. acho que é ir descobrindo os caminhos e como fazer isso, né? Acho que é mais o como do que o que, né? O que levar, né? Como, eu acho que aí é que entra a questão. E até importante a forma como você tinha falado antes, construir coletivos. Beleza que a gente tem um coletivo, só que é o seguinte, né? Eu tô aqui, Roberto tá lá no Leste, Domênico tá quase em São Miguel, a série tá lá no sul da Bahia, Pedro Russo está no interior Fluminense, então, tipo, é um coletivo importante? A gente troca ideia e tudo mais, a gente sabe o que está acontecendo, tem onde se fortalecer, onde se apoiar. Mas ter isso na escola também, né, é extremamente importante, né? Como as construções do projeto político-pedagógico são importantes para que elas sejam coletivas, não sejam individuais. Atividades individuais morrem com o professor vai embora e ele leva os projetos dele embora. O projeto coletivo Uhum. fica, né? Não é do professor, é da escola. Como isso é importante para a gente ter como se apoiar, discutir no coletivo e outra professora ter uma outra perspectiva, outra ideia, como avançar. É realmente importante a ideia de se construir esses coletivos, né? Não achar que porque você é o professor sozinho que faz atividade com quadrinhos que está tudo resolvido. Você vai embora, o projeto morreu. Você cansou, o projeto morreu. Aham. Ah, com certeza, com certeza. E eu acho que o quadrinho ele acaba tendo esse potencial porque ele é um espaço assim, é uma linguagem que é muito forte para a gente ter esse tipo de projeto amplo, né? Entre diversos professores na mesma sala. E é isso, né? Acho que é construir. Tenho feito os vídeos falando, né, sobre as diferentes áreas, mas os próximos que eu quero montar vai ser exatamente sobre isso, né? Sobre o tipo de comunicação e o tipo de desenvolvimento que pode ser feito entre as áreas, né? Que é uma coisa que na minha produção eu tenho falado bem pouquinho, até porque dominando, né? Descobrindo como a gente vai fazendo, mas eu acho que é realmente o caminho, né? Se pensar em coletivo, tanto com outros professores da sua área, mas também professores que dão outras áreas também, né? São de outras áreas, porque elas se complementam, né? A gente tem essa noção de que as coisas são separadas, mas na real elas acabam se complementando. E vou bem, estamos aqui indo pro finalzinho do podcast. Vou fazer a pergunta polêmica, que eu acho que você já falou um pouquinho, então se quiser aprofundar ou falar alguma outra coisa, você pode ficar à vontade, Caio, que é a questão das dificuldades, né? Porque são muitas, não devem ser impeditivos, né? De tipo, ah, não dá, então é uma dificuldade, então não vou fazer. Não é isso, mas eu acho que é interessante a gente entender um pouco dessas dificuldades e como que a gente pode fazer com elas, né? Como se esquivar ou se utilizar dela também, enfim. Gostaria que você falasse um pouquinho se você teve alguma dificuldade usando quadrinhos dentro da educação, seja na aplicação ou mesmo na instituição, com colegas, com a parte da coordenação da escola ou alguma outra coisa também. Como é que você sente as dificuldades nessa área? Bem, pensando assim, nessas diversas escolas pelas quais eu passei, eu já tive dificuldade, por exemplo, para tirar um xerox, né? Porque às vezes a gestão tem esse poder de dificultar os caminhos. Acho que até mais do que de facilitar. Às vezes tem outros impeditivos para que ela facilite, mas se você não consegue tirar um xerox para fazer o trabalho, você tem que. Eu tive muito disso também, né? No meu início de profissão, eu trabalhava de professor eventual no estado, então eu ia pingando em escola, substituindo.
os ausentes. Então eu carregava comigo, embaixo do braço, eu preparava uma série de atividades que as folhas tinham que voltar para mim, mas eram as atividades que eu tinha, assim, coringa, dependente. Porque às vezes você vai substituir num lugar que o cara fala assim, ó, você tem que dar aula de português. Você precisando de dinheiro, amigo, apesar que pagavam R$7 por aula, eu, não, tô indo. Subia na bicicleta, atravessava 12 quilômetros, chegava lá para dar 2 aulas e garantir a merenda, tudo bem. Mas daí tinha essas atividades prontas, porque eu sabia que dependendo da escola que eu fosse chegar, não ia conseguir nem o xerox. Não era nem dificuldade da gestão, às vezes era que a escola realmente não tinha nem o sulfite, porque essa é a realidade da nossa escola pública, né? Por muitas vezes a gente se depara com esse nível de precariedade do negócio. Mas você querer participar, apresentar uma aula com slides, por exemplo, e aí a escola coloca, sei lá, você tem que marcar na agenda quando que você vai querer usar o projetor. Ou como uma amiga minha recentemente me passou, falei assim, como é que tá aí na tua escola? Porque aqui eu tenho que mandar e-mail para a gestão para solicitar um projetor. Meu Deus do céu, gente, não é possível. Brasil 2021, século 21, não dá, né, para viver assim. Você tem questionamento de pais, né, dos familiares que acham que acompanham essa ideia de subliteratura. Tem muita gente... Bom, é fácil ver no Brasil a ideia de um Brasil com um olhar conservador demais, né? Então, quer que o caderno esteja cheio, cópia da lousa, esse tipo de coisa, e veem as atividades com quadrinhos como algo, como uma fuga, né? Como o professor não querendo trabalhar, o professor querendo fugir da sua função. Isso é bastante comum, assim, enquanto dificuldade. E essa é a parte boa de você se escorar, por exemplo, de você estar perto ali dos eventos, né, acadêmicos de quadrinhos. Que ali você tem também muita gente trazendo experiência que você retorna com argumentos potentes para dentro da escola. E quando você tem toda essa construção, essa argumentação, fica mais difícil de te quebrarem, de te proibirem, de censurarem. Você vai aprendendo, na real, como fazer e como se fortalecer com esse tipo de coisa. Eu tive uma questão bastante recente, tem uma aula que eu gosto muito de fazer, que eu levo para eles, eu apresento para eles os X-Men, né? Porque, apesar de tudo, ninguém olha muito as entrelinhas do que está posto. Como historiador, é um negócio que eu gosto bastante de fazer. E essa aula, precisamente, eu levo os X-Men para fazer a construção do quando foi criado, por que foi criado, em que contexto social foi criado, do que estavam falando, e para demonstrar para eles a ligação, né, entre os personagens antagônicos do Professor Xavier e do Magneto, essa construção em cima do Malcolm X e do Martin Luther King Jr. E trabalhando isso em várias turmas, né, a mãe veio questionar, e eu estava passando X-Men em sala de aula, eu passei o primeira classe, né? O que isso tem a ver com educação e tal? Pessoal, minha senhora, você quer que eu explique toda a aula ou você só quer me censurar, você só quer falar que eu não posso trabalhar com isso? Porque se você quiser escutar como é que funciona a aula, sobre o que eu estava falando, quais são as abordagens, por mim tudo bem, você só precisa ter tempo, eu preciso de exatamente 50 minutos, que é o tempo da aula. Sim. E essa mãe trouxe outras mães, porque ela trouxe pai para conversar comigo. Bom, já que nós estamos aqui com uma turma, então eu vou explicar tudo. Vocês vão ver, foi o que aconteceu. E aí o pessoal falou, não, professor, entendi. Agora você explicando, né? Mas como é fácil de falar, isso não funciona, isso não acontece. A gente estuda pra caramba para levar uma história em quadrinho para sala de aula, né? Não é um negócio bagunçado. Você não chega lá, lê, joga lá. Eu sei que tem gente que faz isso. Tudo bem.
pega lá, como eu acabei de falar anteriormente, né? Pega o quadrinho e fala assim, se vocês ficarem quietinhos, pode ler o quadrinho. Sim. Mas você vai levar um X-Men First Class lá, primeira classe, e vai discutir com eles o que é o que foi a crise dos mísseis, vai explicar a Guerra Fria, mostrar como aqueles personagens, apesar de brancos, são construídos em cima de homens negros. E por que esses homens negros não tinham lugar nesses quadrinhos que estavam falando de racismo, bem lançados na época em que Martin Luther King estava lá discursando, I have a dream. E aí você mostra o discurso, você mostra os discursos de Malcolm X, discute as ideias, biografia e tudo mais. E você carrega os livros dos homens para alguém vir falar para você que você estava não querendo dar aula. Tipo, mano, é revoltante. É porque tem esse olhar de... É quase inquisitório, né? Do tipo, o professor, ele está enrolando, né? E falta confiança de parte da sociedade com o trabalho do professor, né? Um dos aspectos da desvalorização da nossa classe. Realmente é bem complicado. Atualmente, eu tô numa escola, minha escola que chama Enzo Antônio Silvestrin, né? Como eu disse, aqui em Taipas. E eu vim para cá porque o pessoal tá novo, né? Tentando pensar por outras perspectivas. E eu chego aqui a convite, né? Fui chamado e falei, não, transfere para cá, vem para cá, você vai ver como é que a gente está fazendo, o que a gente está tentando. É sala ambiente, você pode fazer o que você quiser. O que eu quiser é o que você quiser. Se eu posso cavar uma piscina aqui, pode. Se você quiser, a gente apoia, vamos aí. Eu falei, então tá bom. E fui escrever na parede para os moleques, fui pintar a parede. Nós fizemos uma parte de stencil lá, tem Bob Marley, Carolina de Jesus, tem Negrali, Machado de Assis. Aí fomos lá, decoramos a porta com o trabalho dele sobre figuras negras da nossa sociedade. Eu fui colando as imagens dos quadrinhos dos orixás, né, do conto dos orixás, do Hugo Canuto na parede, para não deixar dúvida, né, não ser um negócio tipo o dito pelo não dito. Não, pô, aqui ó, Oxóssi, Oxum, tá todo mundo aí na parede. Então, depois a gente pegou aquele trabalho do Load com a... Oh, meu Deus. Não, os dois Load. Eu não sei nem pronunciar a diferença dos dois. Que era o quadrinho hip hop. Que eles foram fazendo aquelas capas de quadrinhos com os rappers como super-heróis, né? Daí parede. Sim, eu lembro da Negrali. Nesse... Que é da Tempestade, né? Isso. Molecada pira, tipo, fui fazendo também, que a gente tava fazendo trabalho com rap, então fui trazendo, conforme ia falando dos artistas, eu ia trazendo as imagens dos caras e colando lá, mesmo que preto e branco, mas pra ter uma referência. Então a gente foi construindo uma sala de aula, assim, né? Não era só um ambiente de ter carteiras uma atrás da outra e tudo mais, era um espaço um pouco mais vivo. Pelo menos era esse o caminho, essa a tentativa. E nessa mesma escola, a gente sofreu uma pá de ataque bolsonarista lá em 2019, que era o ano que eu cheguei aqui. Uns ataques fortes, assim, né? Muito forte, ataque na internet, tentando trazer imprensa, fake news, adoidado. E ninguém chegava para falar da minha sala de aula. Eu ficava até ofendido. Eu falei, porra, os caras estão entrando aqui, estão tirando foto de lambe da parede, escrito tipo, toda forma de amar vale a pena. Olha lá, estão incentivando aqui as crianças a ser homossexual. Inventando fake news que o banheiro é unissex. Inventando fake news que a gente está distribuindo um livro com conteúdo. A professora passou um filme lá, eu quero voltar sozinho, olha lá, filme gay. E eu, porra, bicho, no mesmo dia que a professora passou o tal do filme gay, né, que estava construindo uma ditadura gaysista no mundo, porque passou 2 meninos tendo um relacionamento afetivo. Eu tava falando de Marighella lá, com Petra, passando o clipe dos Racionais, não sei o quê, e não tinha um para falar da minha aula. Eu ficava extremamente ofendido, porque não é possível, gente. O que acontece com esse pessoal? Ai, Caio, que dureza.
Mas, meu querido, vou aproveitar que estamos aqui no finalzinho, né? Gostaria que você falasse um pouquinho sobre o seu projeto, se quiser também fazer algum outro jabá, né? Do coletivo, ou de outras coisas também. Agora é o momentinho, porque a gente tem 3 minutos. Meu Deus do céu. Cara, nós temos aí recentemente o coletivo História e Quadrinhos, nós voltamos à ativa, ou pelo menos o tanto que um professor consegue estar ativa, né? Então nós temos, por enquanto, 13 episódios do nosso podcast gravados. Está disponível tanto no Spotify quanto no Deezer. E tem a página historiequadrinhos.com.br, onde a gente disponibiliza as referências do que a gente está no podcast, né? É basicamente um podcast de professor para professor. É simples, a gente vai trocando ideia, vai trazendo as nossas experiências sobre os temas que a gente trouxe, e as referências a gente coloca lá no site, as imagens, vídeo, música, conforme for. Começa com quadrinhos, mas a gente vai viajando um montão. É um negócio que é mais pra gente mesmo. A gente tem uns 10. Acho que a gente tem. Somos nós, os ouvintes. Ah, mas é gostoso, né? Ter esse tipo de troca. E pra quem for colar lá também já aprende, né? Às vezes não é da área de história, mas acaba se interessando. É bem interessante. E, bem, galera, vou aproveitar aqui também, agradecer ao Caio por ter topado essa doideira de um podcast de 1 hora, porque é o que eu coloco lá no Instagram. E fico muito feliz, né, da sua presença e dessas trocas. Achei um podcast, assim, super incrível. Brigadão mesmo aí pela sua presença. E vou aproveitar e deixar um convite para vocês também que estão ouvindo. Você, professor, educador, trabalha em exposição, trabalha em escola, trabalha onde for e se utiliza de quadrinhos dentro da educação, entre em contato comigo. Vamos bater um bate-papo aqui também no podcast, né? Ter umas trocas de experiências e ideias e etc. para a gente estar aí construindo coletivamente uma educação voltada para os quadrinhos. E se vocês também gostam de quadrinhos, vou aproveitar, né, que o Caio fez um mini merchan para mim, que é acompanhar lá o Molotov HQ, que é o meu coletivo de artistas, né, no qual eu faço parte como roteirista. A gente tem 2 quadrinhos publicados, né, que é o Assalto ao Útero e o Pavilhão. Então, se vocês estiverem afim, vão lá, dá um corre, né, dá uma olhadinha e ia ajudar demais. E é isso, galera. Todas as informações, né? Esse podcast eu disponibilizo tanto em áudio como em vídeo, né? O áudio tá um pouco atrasado, vai sair tudo de uma vez, mas vai sair. Mas quem tá vendo em vídeo conseguiu ver direitinho, né? Os links que o Caio passou. Mas se você não está vendo, eu tô deixando na descrição aqui desse podcast para você acessar lá o canal dele, ouvir os podcasts dele também e ler os artigos e por aí vai. Novamente, Caio, muito obrigado. E é isso aí, galera. Valeu, falou e até mais. Tchau, tchau.